Gleisi diz que destino de Bolsonaro tem de ser a cadeia e que Campos Neto sabota o Brasil. Eleições municipais, na visão de Gleisi, serão fundamentais para um debate com a extrema-direita e as forças do atraso. Olha, esse é um tema que sempre preocupou a população e sempre foi um objeto de desgaste de governos, não só federal, mas também estaduais, né? Que é quem tem a responsabilidade objetiva de prestar segurança à população, que coordena as polícias, enfim, tem os instrumentos para isso. Eu acho que nós temos que debater esse tema, porque mesmo a direita, que faz o discurso fácil, bandido bom é bandido morto, não tem uma proposta estruturada de segurança pública. O que Bolsonaro fez no governo de segurança pública efetivamente? Quais foram as grandes ações, né? A não ser incentivar a matança, as entradas nas favelas, nas comunidades pobres, com a polícia, incentivar uma polícia mais violenta. Mas isso não resolveu o problema da segurança pública. E nem teve uma redução de violência no Brasil. Né? Ele, pelo contrário, incentivou as milícias, o que é muito ruim, incentivou a violência em si, né? A violência como instrumento de disputa territorial, inclusive, em muitos estados. Então, assim, é uma dificuldade que nós temos, mas é uma dificuldade que a direita tem também. Porque se soubesse o que fazer, já tinha colocado para o Brasil uma política estruturada de segurança pública e não fez. E era o principal discurso dele, era a principal ação dele, programática, que ele tinha quando falava, né? E não conseguiu resolver. Então, não adianta a gente sair no desespero. Eu acho que tem que ter algo estruturado e que realmente possa combater o crime organizado, né? Combater aqueles que fazem o tráfico, combater as milícias. E aí precisa de uma estrutura e precisa, sobretudo, de inteligência. Não é sair atirando que você vai resolver esse problema. Eu espero que a gente possa contribuir um pouco com esse debate, com essa proposta, porque ela está sendo discutida há muito tempo. Foi durante a campanha, nós retomamos agora para refazer, juntando gente que também está no governo, que é ligada ao partido, para refazer, para que a gente possa apresentar para o governo uma proposta de segurança pública integrada. Não, primeiro essa discussão sobre política do Supremo. Veja, os ministros do Supremo são indicados pelo presidente da República. O presidente da República é eleito pelo povo. E ele é eleito defendendo um determinado programa e projeto para o país, certo? Então, eu só quero fazer essa ligação, porque obviamente que há um componente político no Supremo. Que se não tivesse componente político, não seria indicação do presidente da República. As pessoas subiriam ao Supremo por mérito, né? Como uma consequência da sua carreira. Mas há um componente político. Por quê? Porque as pessoas que forem indicadas pelo presidente têm que guardar uma relação com um projeto que foi defendido. Isso, para mim, é claro, isso acontece nos Estados Unidos, com a Suprema Corte Americana, acontece em outros lugares. Talvez o que diferencia aqui é que na Suprema Corte Americana não tem uma exposição tão grande, ou seja, não tem televisão no Supremo, não tem debates públicos, é diferente o processo. Aqui é mais publicizado, mais aberto, mas esse componente político é evidente. Foi assim com o Bolsonaro nas indicações que ele fez. Por que não poderia ser com o presidente Lula? Então, a gente tem que parar com essa discussão. Tem esse componente, e acho muito bom, e acho que o Dino representa, sim, um campo político e uma visão de projeto de Brasil que tem que estar nesse debate com o Supremo. Acho que vai fazer muito bem isso, não vejo problema nenhum. E é um homem que conhece, né? Conhece a justiça, já foi juiz, tem compromisso com a Constituição, com o devido processo legal, isso é o que mais importa no processo de escolha do Supremo também. Veja, Daphne, nós temos que fazer a disputa política na sociedade. Não é porque nós ganhamos o governo que nós temos que ficar acomodados. O PT tem que estar organizado em todos os municípios, tem que reavivar os seus comitês de luta, tem que falar com o povo, tem que se organizar, para que a gente não deixe de fazer esse enfrentamento. Eu sou daquelas que defendo que a gente fique em modo campanha permanente, porque nós estamos fazendo a disputa com a extrema-direita, não é com a direita desse país. E uma extrema-direita organizada, que tem base territorial, ela não atua só nas redes sociais, ela tem base territorial, atua nos territórios, e dia a dia ela faz esse embate com a gente, né? Por exemplo, nós temos um governo que fez muita coisa, muita coisa. Se nós fizermos um balanço de tudo que o governo do presidente Lula fez nesse quase um ano, é uma coisa espantosa. Os programas recriados, as medidas tomadas, em um curto espaço de tempo, o que não aconteceu lá atrás, nos governos antes. Nós demorávamos mais para fazer os programas, para fazer os projetos. Agora não, com o conhecimento que já tinha, com a experiência de pessoas que estão no governo, com quadros importantes, fez muito. Vamos aqui começar pelo aumento real do salário mínimo, que melhorou a vida de milhões de aposentados, e agora em janeiro vai ter mais R$ 100, a desoneração da tabela do imposto de renda, a reorganização do Bolsa Família, com aumento de recursos para criança e adolescente, o Desenrola, que é a renegociação de dívidas, mas outros programas lançados, o próprio PAC, que vai começar ainda a dar efeito, Minha Casa Minha Vida, que ainda também não chegou na ponta,
mas já tem o farmácia popular reestruturado, mais médicos, na educação vários programas. Então, é um governo de muita ação. Mas se nós não fizermos a disputa política em cima desses programas, a gente corre o risco de fazer excelentes entregas à sociedade brasileira e perder na disputa. Porque a extrema-direita não parou de fazer essa disputa com a gente. Ela está no cotidiano fazendo isso. Com toda a desgraceira em cima do Bolsonaro, e não foi pouca, questão das joias, os problemas de desvio de recursos no governo dele, os problemas com Queiroz, os atos antidemocráticos, as barbaridades que eles fizeram, eles conseguem se reposicionar e fazer essa disputa conosco. Então, nós não podemos deixar um dia sem fazer disputa política, sem demarcar e sem enfrentar essa gente. Nós temos que fazer isso no PT, mas nós temos que fazer isso no governo também. O governo tem que politizar suas ações, no sentido de mostrar por que está defendendo esse projeto e por que faz esses projetos, né? Senão a gente corre o risco de ter um governo com bons gestores e só. E a gente não foi... Nosso governo não é resultado de um concurso público, mas é de uma disputa política. Então, eu acho que o PT tem que ajudar a fazer isso, tá muito mobilizado, e o governo também tem, através dos seus ministros, através das políticas que faz, mostrar isso para a sociedade. Primeiro, assim, não tem problema nenhum discutir isso, os papéis das instituições, nem do Congresso, nem do Supremo, nem do Executivo, há legitimidade nesse debate da sociedade. O problema é a oportunidade, o momento que se faz e por que se faz. Aquela PEC no Senado, eu já tinha falado lá atrás, antes, inclusive, de ser votada na CCJ, era uma PEC articulada pela base da extrema-direita no Senado, com uma represália, uma reprimenda ao que o Supremo estava fazendo e enfrentando dos atos golpistas. Essa é a realidade. E não podia se dar guarida a isso. Eu até fiz uma crítica ao próprio presidente do Senado, Rodrigo, que deixou isso andar, entendeu? Como se fosse uma coisa normal, e não era normal. Então, o momento é inoportuno, quer dizer, nós vamos pegar exatamente a instituição que está fazendo um enfrentamento, que está defendendo a Constituição, defendendo a ordem democrática, e desautorizar, entendeu? Porque foi uma desautorização, por isso que nós fomos contra, e somos contra, e seremos contra na Câmara. Não é o momento de discutir isso. Acho que o momento agora é de fortalecer a democracia no país. Não é porque nós ganhamos a eleição que a democracia está totalmente restabelecida, que as instituições estão totalmente seguras. Então, nós temos que ter noção do momento que nós vivemos, do ataque que a extrema-direita faz, e que não é só no Brasil, é no mundo. Essa vitória na Argentina, a vitória na Holanda, estão se preparando para disputar as eleições americanas, e o Trump lá está bem posicionado. Então, nós temos uma ofensiva da extrema-direita. Se a gente não compreender isso, nós vamos ter muita dificuldade, né? Então, eu acho que uma parte do Senado serviu a essa ofensiva da extrema-direita, o que está errado. Então, nós temos que saber, nós estamos numa guerra com esse pessoal. Ou seja, a expectativa de a gente se tornar governo e aí a gente ter estruturas para poder fazer esse embate, esse debate de forma mais igual ao que a extrema-direita faz. Mas também sei das dificuldades, muitas vezes, do governo fazer isso com rapidez, por conta da característica que né? Você tem muita burocracia, não tem liberdade total para utilizar as ferramentas, o governo está chegando, tem que fazer as coisas e, ao mesmo tempo, fazer essa disputa. Então, assim, não estou justificando isso, eu acho que a gente precisa sempre melhorar, mas também sei que está sendo feito um esforço nesse sentido, para que a gente possa, enfim, reordenar as coisas e estabelecer. E o PT também precisa fazer isso cada vez mais. Eu acho que a gente, nessa caminhada de 2018 para cá, já conseguimos avançar muito. E na campanha, a gente conseguiu fazer um embate forte com eles, de rede, de discussão, enfim. Aí, quando a gente virou para o governo, a gente teve dificuldade de levar isso, né, e dar continuidade àquela mesma ação, com a mesma força e potência que nós estávamos da campanha. Mas eu acho que o governo está tomando as medidas, eu tenho conversado com o ministro Paulo Pimenta, que é de comunicação, estivemos juntos ontem, falar um pouco sobre isso, está tomando as medidas, está se esforçando para fazer. Mas é bom sempre a gente ter a militância cobrando e falando, para que a gente possa não deixar isso de lado, né? A comunicação é um instrumento muito importante, e ela é importante, claro, orientada pela disputa política, por onde a gente tem que ir, pelo projeto que a gente tem que ter. Sobre canais de discussão de governo, esse é um velho problema que a gente já enfrentou também em outros governos, porque o governo tem a sua dinâmica, um pouco o que disse a Tereza, como é que você concilia essa coisa mais institucional com a coisa mais militante? Não é simples, porque muitas vezes, quando você avança nisso, e eu acho que tem que avançar, não tenho problema com isso, as críticas são muito grandes, né? Que tem um nível de muita politização, que está se utilizando do aparelho do governo. Eu acho que a gente tem que avançar e tem que fazer o debate e ver quais são os mecanismos de participação que a gente precisa, né? Além da volta dos conselhos, das conferências que o governo está fazendo, quais são os outros mecanismos? De lá na ponta, você poder ter, junto com a militância, junto com o pessoal que defende esse projeto, a discussão dos programas que estão sendo implantados. E essa interlocução com o povo, né?
para a gente não correr risco de ter gente, como nós vimos já em outras campanhas, beneficiadas por programas nossos que votaram na extrema-direita, porque não conseguiam fazer a relação de que aquele programa vinha de uma decisão política, né? Embora ele desse a oportunidade das pessoas realmente desenvolverem seus méritos, mas não seria possível se não tivesse uma decisão política de ser feita. Esse debate nós temos que fazer com a sociedade, né? E isso, obviamente, o PT tem que estar muito firme nisso e o governo também tem que nos ajudar.